Há 4 meses, essa era uma família feliz. Pai, filhas, netos, irmãos, mãe, tia. Giovanni Matos, de 54 anos, era um taxista. Jogava futebol. Um homem feliz. Trabalhador e sempre estava ao lado dos netos. Um homem que queria muito viver. Mas a vida lhe foi tirada pela falta de gestão pública, que está corrompida pela corrupção, fraudes e dano ao erário. Nos dias 19 de abril, o seu Giovanni deixou para trás os sonhos, a família e seus amigos. A morte separou um homem de todos que o amavam. O Covid-19, que afetou o mundo, fez seu Giovanni entrar nas estatísticas das vítimas do vírus devastador. Em junho deste ano, 3 meses após a morte do seu Giovanni, entrevistamos a filha dele, Giovana Matos, que revelou como foi tratado o pai dela quando precisou de socorro da saúde pública do Amazonas. Meses depois, voltamos a nos encontrar e agora com outras revelações. Alguma coisa foi feita pelo governo? Não, até agora nada. Não se pronunciou ainda nem no processo que a gente está movendo e até a gente não chegou nada do Estado. E vocês colocaram o Estado na Justiça? Já. Aí o processo já foi deferido, já está em tramitação. A gente está aguardando os próximos passos. Ele era de Manacapuru, ele estava no hospital lá de campanha de Manacapuru, aguardando uma vaga de UTI na última vez que ele foi para o hospital, que ele já foi para ficar já da última. Aí a gente conseguiu a transferência dele para o Newton Lins, no sistema, pelo que a gente sabe, havia uma vaga, porque foi inaugurado no mesmo dia que ele foi para lá, mas foi de manhã que foi inaugurado, ele foi à noite já, umas meia-noite, que ele saiu de Manacapuru. E quando chega lá, o que eles te falaram lá no hospital? Ele chegou, tiraram ele da ambulância, lá da UTI móvel, a gente já conseguiu ver ele entrando no hospital, só que ele não passou da recepção. Ele ficou ali na recepção e quando ele ficou ali, aí que eu fui falar com ele, porque deixaram ele jogado ali, ele ficou me chamando, vem cá, ele tava falando direito, ele não tava morrendo. Isso lá no Newton Lins, no dia da inauguração. Isso, aí estava regulado, porém ele estava grave e o oxigênio da ambulância estava acabando, mas ele conseguiu falar comigo. Ele até me perguntou, o que está acontecendo, por que está demorando? Eu não vou ficar aqui não. Aí eu não queria falar muito, eu falei, calma, parece que não tem ventilador, a gente está vendo aqui. E aí resolve aí que eu não quero voltar para Manacapuru, ele falou. Eu quero ficar aqui, que eu quero viver, ele falava assim. Aí a minha irmã foi tentando falar, e o médico de UTI muito legal que estava com a gente, ele teve todo o cuidado, ele ajudou, não abandonou o papai nem um minuto, a equipe de UTI móvel, sabe, se prontificaram, ajudaram ele, levaram de um hospital para o outro, porque geralmente eles levam, deixam lá no hospital que estava transferido e tchau. E eles não, eles viram que não aceitaram lá, eles não. Aí o médico de UTI veio falar com a gente, vamos levar ele daqui, porque aqui não quer aceitar. Vamos... O próprio médico dica pra ele, vem cá, vocês duas. Vamos tirar ele daqui, porque não querem aceitar aqui, diz que não tem vaga, diz que não tem medicamento. E a médica lá também falou, pode morrer aí na frente dele. Né, a médica do consultório doida, a gente tem até as fotos dela lá, só não sei exatamente o nome dela. Eu também não posso falar aqui, mas... teve muitas negligências e aí o médico... Aí vocês da Newton Lins foram pro... Delfina Aziz, Aí quando a gente... Delfina que foi... Isso, aí quando ele entrou no Delfina, a gente não viu mais ele. Essa parte do processo mostra que, de acordo com o prontuário médico, seu Giovanni foi entubado com materiais inadequados e ainda que o tubo estava furado. O documento ainda diz que o paciente, sozinho, foi lançado à própria sorte. Houve realmente muitas irregularidades, né? Houve omissão de socorro, houve negligências. Inclusive temos no processo também que a gente descobriu também que tinha até um tubo furado na hora da intubação, foi intubado 2 vezes. Está no prontuário dele, do Delfina Aziz. E foi detectado que o tubo estava furado depois de 7 horas que ele estava entubado.
E depois que trocaram o tubo, horas depois ele começou a ter parada cardíaca e morreu na parada. Não conseguiram reanimar. Fizeram 8 ciclos de reanimação e não conseguiram reanimar. A gente acha que esse tubo furado deve ter influenciado, acelerado a morte dele, porque ele não ficou nem um dia, 24 horas no Delfina. Ele morreu 9 horas depois que entrou. Praticamente a morte dele foi ocasionada lá devido a esse tubo furado. Vocês acham que pode ter sido isso? Eu creio que sim, porque ele ainda entrou no Delfina falando, a saturação dele estava melhorando, deu uma leve melhorada quando ele viu a gente. Ele viu que ele não estava sozinho, né? Que ele não queria ficar só. E a minha irmã que é psicóloga, estava com ele o tempo todo, veio na ambulância, dentro da ambulância com ele, correndo o risco de pegar Covid para não deixar ele sozinho. Mas não abandonou? Não abandonou. Veio já acalmando ele, porque ele tinha hipertensão, aí ele ficava nervoso, aí a pressão, né? Aí, quando ele viu a gente, a saturação dele melhorou, que estava caindo para 45. Tipo, a gente podia perder ele ali na ambulância, né? Aí ele ficou melhorando, a minha irmã falando com ele melhorando. Aí ele entrou no Delfina, quando ele entrou a gente não viu mais ele. Não deixaram, mas a gente vê ele. Barraram lá, não deixaram mais. Aí a gente foi pra cá, deixamos ele, acreditando que ele estava na UTI, quando depois falaram que ele não tinha subido ainda pra UTI, ele ia subir de manhã. E ele ficou... Que hora era, mais ou menos? Mais 1h30, da madrugada. 2 da madrugada, não lembro exatamente. Aí vocês foram pra casa, esperando, achavam que ele estava na UTI. Tudo bem. E aí, vamos pra casa, descansar e tal. E aí, depois dessa correria, a gente foi descansar. Porque a gente ficou sabendo que já tinha entubaram ele lá no Delfina. Aí ele ficou lá numa emergência, sala vermelha, um SVA que está escrito no documento. E ele ia subir de manhã para a UTI. Porque falaram que estavam esperando surgir uma vaga na UTI, que ia surgir de manhã essa vaga. E um paciente aí ia ser liberado de lá. E aí ele ia subir de manhã. Porque não tinha vaga, então. Não tinha vaga. E aí ele ainda ficaram meio resistentes. Não, mas não tem como deixar esse paciente aqui, ele não tem regulação. Eles não queriam receber logo no início. Não queriam receber. Houve uma resistência ali, mas o médico tomou todas as... Entrou assim, tipo, na marra. Não, ele vai ter que ficar aqui, não pode. Não tem nem como ele sair, porque não tinha mais oxigênio na ambulância. Ele estava aguentando sem oxigênio. Então não tinha mais. Ou ele ficava lá, ou ele ia morrer ali, na nossa frente. Aí ele ficou no Delfina, e aí entubaram lá, falaram pra gente que entubaram. E de manhã, quando foi mais 11 horas, falaram pra gente pegar o boletim. E aí a minha tia até chegou no hospital antes. Que ela disse, eu vou lá pegar, que ela morava lá perto, o irmão dele. E aí ela disse, quando eu cheguei na recepção, ligaram pra mim falando que ele tinha morrido. Aí ela me ligou, dizendo que ele tinha morrido, a gente foi tudo pro hospital, né? Aí a gente não viu o corpo, não viu nada, só deixaram mesmo a funerária pegar ele. Então, do dia que vocês deixaram, na noite que vocês deixaram o pai de vocês lá no Delfina, foi a última vez que vocês viram? Foi a última vez, não vi mais. Que é o pior, né? Que a gente não viu, não pôde ter velório, a gente só pegou do hospital, levamos para Manacapuru, fizemos um cortejo e enterramos. Tudo assim, bem rápido. No dia 8 de agosto, durante uma inspeção realizada no Hospital Delfina Aziz, pelo deputado Wilker Barreto e o delegado Péricles, que fazem parte da CPI da Saúde, foi constatado que a unidade atende apenas com 70% de sua capacidade e recebe 100% do valor referente a seus contratos. A tabela disponibilizada pelo SUS, referente à taxa de ocupação de leitos, mostra que no mês que seu Giovanni morreu, a unidade tinha 50% dos leitos ocupados, período onde ocorreu o maior número de casos de Covid-19 no estado do Amazonas e também o maior número de mortes. A família pede justiça. A gente já está tentando fazer justiça com isso, né? Contra o Estado e com o caso do papai, para ver se a gente pelo menos consegue fazer justiça pela morte dele, porque foi uma morte inesperada. A gente achava que ele ia se recuperar, e se ele tivesse realmente tido toda a assistência, eu acho que ele já estaria vivo, né? Teria se recuperado, porque ele era novo, não tinha aqueles problemas de saúde, era ativo. Só era hipertenso, mas ele dificilmente ficava doente.
jogava futebol, brincava com os netos, era super ativo, entendeu? Muito saudável, então era quase impossível. Todas as vezes que ele ficou doente, foi poucas vezes, e ele nunca, assim, ficou tão mal quanto ele ficou agora. E realmente foi mais por falta de assistência mesmo, uma negligência médica, porque ele procurou várias vezes o hospital e não teve. Procurou a tempo, né? Procurou muito antes. Ele ficou doente, foi 14 dias ao todo que ele ficou doente, no 14º ele morreu. Então, e nesses 14 dias foi de idas e vindas no hospital, entendeu? Aí uns falavam, ele estava praticamente desenganado, né? Uns falavam que ele tinha H1N1, outro falava que ele tinha pneumonia bacteriana, aí o teste de Covid dava negativo, e fez 3 testes, só o terceiro a gente conseguiu ver que ele estava com Covid mesmo. Aí a gente não sabe se ele já tinha Covid ou se ele conseguiu adquirir a doença em um desses hospitais que ele foi. Nessas idas e vindas de hospitais, que ele ainda ficou 2 dias naquela sala rosa do 28, aí depois deram alta, sem ter o teste de Covid na mão, sem ter o resultado, entendeu? Foi muitas negligências. Giovana se emociona ao lembrar do pai. A gente ainda tá triste, né? Porém, tentando seguir a vida, mas a gente quer justiça, né? Que a justiça seja feita, porque ele não morreu por causa... Tudo bem que ele estava doente, mas se ele tivesse sido tratado antes, eu creio que ele estava vivo, como muitos outros sobreviveram, e até pessoas mais velhas que ele, com muitos problemas de saúde, sobreviveram, porque tiveram cuidado. E ele não sobreviveu porque não teve cuidado. Ele tentou buscar ajuda, ele não conseguiu. Ajuda, né? Foi negada a ajuda para ele. Os filhos perguntam por ele? O meu filho de 8 anos é o que mais sofre, porque eu era muito apegado com ele. Era quase um pai para ele. E o de 3 anos ainda pergunta também. Fica sempre falando, ele olha na janela, olha, o vovô tá bem ali no céu. Aí é sempre muito triste, né? Minha avó chora pra caramba. E a minha irmã, todo mundo. Eu também, tem horas que eu nem acredito. É muito triste. Muito complicado. Mas há quantos meses? 4 meses. Durante 4 meses. Ele era muito pegado comigo. E como é que foi no Dia dos Pais? Pois é, muito triste. Muito triste. Eu não queria nem ver esse dia. Não quis nem ver esse dia. Meus filhos também ficaram muito tristes. Meu filho sempre chora, né? É até meio difícil. Porque é a primeira vez que a gente passa o Dia dos Pais sem ele. Ele era muito presente pra gente, né? Pros meninos. E meus filhos eram como um filho pra ele. Ele gostava muito dos meninos. Até porque eram meninos, né? E a gente... E a gente era mulher. Ele teve 3 filhas mulher. E os meninos foram 3 netos homens, que já era o que ele gostava bastante. Aí sempre meu filho era muito... E era o único avô vivo das crianças. Os outros já não tem mais, já morreram. Ele era o único avô. Agora só tem avó, só tem 2 avós das crianças. Os avós não tem mais. Então ele sofre bastante. Meu filho tá no psicólogo, ele não consegue viver sem o avô dele. Ele sofre muito, escrevendo um monte de coisa. Ele nem quer ver a foto do avô dele, ele tá em tratamento praticamente no psicólogo, porque ele não consegue. Não consegue nem ouvir falar do avô dele, que ele chora várias vezes. É muito difícil para ele. É uma criança, né? Tem 8 anos, para ele adaptar com isso a vida toda. A gente que é adulto já é difícil. Imagina ele, que ainda não entende tudo exatamente. E você está confiando na justiça, então? Vamos ver se existe, né? Aqui no Amazonas, que eu acho que aqui no Amazonas não existe. Mas vamos ver, né? Creio que Deus vai fazer justiça. Pelo menos eu sei que a de Deus não falha, né? A do homem até falha, mas a de Deus não. Seu Giovani é apenas uma das mais de 3.600 mortes que ocorrem até hoje pelo Covid-19 no estado do Amazonas. E a falta de dignidade de um governo que valorize a vida.